direito à sucessão aberta, deixa eu marcar, bem como o quinhão que dispõe o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Parágrafo 1º. Os direitos conferidos ao herdeiro em consequência de substituição ou de direito de acrescer presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente. Parágrafo 2º. É ineficaz a cessão pelo coerdeiro de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. E parágrafo 3º. Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro de bem componente do acervo hereditário pendente à indivisibilidade. Do que a gente está tratando aqui? Primeira coisa a saber, gente, é que, primeiro, a cessão de direitos hereditários, ela somente é possível quando a gente já teve a sucessão aberta. Eu não posso ceder direitos hereditários antes da morte da pessoa. Então, vamos imaginar na minha sucessão, eu vou matar minha mãe ou meu pai, um dos dois, porque tem que ser assim, né? E aí, falecendo minha mãe ou meu pai, eu posso estabelecer que eu gostaria de transmitir aquilo que eu teria direito como sucessora para eles, certo? Para eles, quem? Qualquer pessoa, ok? Para um terceiro. Esse instrumento é um instrumento de cessão de direitos hereditários. Na regra do Código Civil, há necessidade que seja feita por escritura pública. E aí vocês vão dizer, professora, é pela literalidade do 1793? Também. Entretanto, a gente precisa lembrar que, por regra geral, a herança é uma massa imobiliária. E se é uma massa imobiliária, ela obedece às regras do artigo 80, que diz que ela é imóvel, e do artigo 108, que exige a forma pública para transmissão de bens imobiliários. Então, quem quiser celebrar cessão de direitos hereditários vai ter que fazer via escritura pública. Não há possibilidade de fazê-la via instrumento particular. E aí, alguém vai dizer, mas professora, o meu tio, lá no inventário do meu avô, se não me engano, fez um contrato deixando a parte dele para minha tia viúva. E era um contrato simples, não era uma escritura pública de cessão de direitos hereditários. O que seu tio fez? O seu tio fez uma promessa de cessão. Por quê? Para que o instrumento adquira a forma jurídica essencial para a perfectibilização do ato, existência, validade e eficácia, exige-se a forma de escritura pública. Se nós não fazemos na modalidade prevista na legislação civil, significa que a declaração de vontade perde valor? Não. Só significa que aquele instrumento não é possível de gerar a eficácia plena, porque a validade é essencial à atribuição dos seus efeitos. Então, para que a validade aconteça, eu preciso da forma pública, certo? Feito um documento particular mediante um contratinho lá no escritório de advocacia, um contratinho simples, essa declaração de vontade aqui é uma declaração que é interpretada pela jurisprudência como uma intencionalidade de cessão, ou seja, promessa de cessão de direitos hereditários. É similar à interpretação dos contratos de gaveta imobiliário, certo? Quando eu faço um contrato de gaveta, eu não transmito a propriedade, porque para transmissão proprietária, eu tenho sim uma forma pública dos bens superiores a 30 salários mínimos. Entretanto, quando eu faço um contrato de gaveta, a intencionalidade do ato faz com que eu celebre algo similar a uma promessa de. E essa promessa, em que pese não tem efeitos de cessão, precisa da manifestação judicial para operar seus efeitos. Então, vai precisar, no curso do processo de inventário, que o juiz reconheça
como válida a cessão operada. Geralmente o juízo chama o cedente, porque o cessionário já juntou o contrato particular, e pede para que o cedente ratifique aquela cessão. E aí o juiz homologa essa transação como cessão de direitos hereditários. O que significa ser uma cessão de direitos hereditários? Significa que, vou pegar o quadrinho aqui, só um pouquinho. Vamos imaginar um suposto inventário que tem um A, falecido, e tenha 3 filhos como herdeiros. B, C e D, certo? O que acontece com esses herdeiros? Cada um é titular de 1/3 da herança. Vamos imaginar que seja assim que vai se processar essa herança. Por algum momento, por algum motivo que nós não precisamos sondar, B resolve realizar uma cessão de direitos hereditários. Então, B chama Y para o seu lugar na herança, a partir de uma cessão. Então, B celebra uma escritura pública de cessão de direitos hereditários e B faz com que ele próprio desapareça e este aqui entre como seu substituto. Simone, não entendi, aí não precisa pagar imposto? Precisa sim. Vocês acham que o fisco ia deixar isso assim? Como que funciona nesse caso? A cessão de direitos hereditários, quando ela é realizada, ela é equivalente a uma aceitação e uma transmissão. Então, quem cede direitos hereditários recebe primeiro e depois transmite. Não é possível passar diretamente para o Y, uma vez que a esfera de titularidade sucessória ela é pertencente a B. Então, B está recebendo e transmitido a um terceiro. Aí outra pergunta que as pessoas geralmente me fazem assim, Simone, mas eu posso fazer isso onerosamente? Ou seja, eu posso cobrar por isso? Então, vamos supor que eu tenha 3 apartamentos de 100 mil reais cada um. E o B resolve vender o dele. Pode? Vamos lá. Ponto 1. A cessão pode ser gratuita ou onerosa. A nossa legislação admite as 2 formas de cessão. A modalidade vai ser opção dos contratantes, certo? Entretanto, não é possível ceder um bem particular. Por que não é possível ceder um bem particular? Porque até o momento exato da partilha, essa massa hereditária é uma universalidade de direito. Então, quando eu faço a cessão, não é possível de realizá-la sobre um bem específico e singularmente, de forma que o Y somente vai ter certeza absoluta se ele vai receber efetivamente aquilo que estava indicado no instrumento de cessão quando findar a partilha, ou seja, quando a partilha for ultimada. Isso significa dizer que quem recebe bem via cessão hereditária tem que ter a consciência que até o momento da ultimação da partilha, o que ele está recebendo é uma fração. De quanto? Aquela que teria direito, ou menor, né? O originário herdeiro, aquele B. Então, se a gente tivesse que fazer um resumo sobre esse assunto, o que a gente diria? É muito simples. Número 1, cessão hereditária por instrumento particular não é cessão. 2, não é possível fazer cessão hereditária sobre bem específico e singular, uma vez que ainda não foi ultimada a partilha. Necessita escritura pública para implementar a cessão hereditária.
Mas, professora, se fizer particular? Se fizer particular, pode submeter a apreciação judicial para que o juízo, então, autorize. Isto não é legal, isto é jurisprudencial. Essa interpretação é jurisprudencial, mas não está na lei. Então, cessão realizada por instrumento particular é meramente uma promessa, não encontra efeitos para a efetiva cessão. Mas, professor, e se eu fiz sobre um bem certo e determinado? Não há a menor segurança jurídica de que este bem vai chegar ao domínio proprietário daquele que é o cessionário. Então, muito cuidado. Última informação, paga imposto? Sim, duplamente. São duas transmissões, uma aqui e outra aqui, porque a cessão de direitos hereditários é equivalente ao recebimento, aceitação e transmissão.